Olá, boa noite. Meu nome é Thiago, sou psicólogo clínico e eu venho aqui fazer esse vídeo para falar sobre as questões do que está acontecendo, com a Polícia Militar de Pernambuco. Muito se fala do teste, do teste psicotécnico, do teste psicológico, que ao passar no concurso público, principalmente na área militar, que é colocado como requisito para que o candidato ele possa avançar de fase e assim fazer o seu curso de formação. A princípio, muitas vezes, o avaliador ali naquele momento, ele tem pouco elementos que possa caracterizar a questão sociocultural de um indivíduo. A princípio ali não é uma psicoterapia, não é um acompanhamento. Ali é um resquício psicológico que vai mensurar traços, é óbvio, da personalidade, dependendo da aplicação do teste, que assim se pede no concurso. Porém, é muito pouco para que a gente possa falar sobre questões psicológicas que acabam tendo vertentes lá na frente de uma forma que só quando acontece algo a gente pode estar julgando. A gente tem que ter muito cuidado quando fala sobre a questão da avaliação psicológica, até porque ninguém tem uma bola de cristal. O ser humano ele é biopsicossocial e dentro desse construto de desenvolvimento tem muitos laços ali envolvidos, tem até próprio passado, presente e futuro. E eu queria deixar isso bem claro, como a gente vem discutindo, a mídia vem trazendo esse noticiário, de entender, o ser humano ele quer entender por que uma pessoa pode fazer tal ato. Eu não vou entrar muito em detalhe, vocês estão acompanhando, quem é de Pernambuco, está acompanhando o caso do policial, o policial Guilherme, soldado Guilherme, que matou a sua esposa, estava gestante de 3 meses, e em seguida foi ao seu batalhão, no 19º, e lá efetuou disparo contra os seus amigos de farda, vamos chamar assim. Então a gente acaba julgando pelo ato do que está acontecendo, chama atenção esse fato, e a gente quer entender, na hora do ocorrido a gente quer nominar a situação, é dar nomes. Então a gente sabe que a gente vai estar julgando a polícia militar, a gente vai estar julgando a bancada do próprio concurso, do profissional avaliador que fez, mas não é bem assim. Sabemos que todo um processo tem um gap, tem uma dificuldade, tem um manejo. E eu posso falar essa forma, eu atendia na grande rede, não vou dizer o nome, e eu tinha vários pacientes militares com sérios problemas psicológicos decorrente ao trabalho do dia a dia, a exposição, a cobrança. Então, eu presenciei na ponta militares com excesso de jornada, militares que têm que fazer horas extras para poder ter um faturamento, uma remuneração elevada. Militares muito afastados também. E juntar essas questões, tanto profissional e família, leva a pessoa a um estresse. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Para poder falar sobre isso. Porque muitas vezes a gente quer arrumar uma justificativa de nominar para poder dar nome ao fato do que aconteceu. E eu comecei falando sobre a questão da necessidade de a gente poder ter um elemento para poder dizer, é culpa disso, é culpa daquilo, por que a polícia militar não interviu, por que o acompanhamento não foi acompanhado, mas a gente não tem o elemento necessário para poder pontuar as situações desse caso. Então, às vezes a gente acaba querendo arrumar os fatos desorganizado, ele é um sociopata, e não é bem assim. Existem vários setores, existem famílias agora nesse momento enlutadas,
famílias que perderam, né? A vida foi ali encurtada, né? Por uma pessoa, né? Encurtou sonhos, planos, desejos, conquistas, né? E aí dar nome para uma determinada situação é também perceber que a gente também tem o interrompimento de uma vida, interrompimento de um processo, até do próprio indivíduo que cometeu o ato. Né? Não justifica, é lógico, não justifica uma pessoa pegar, né, a sua própria arma e também disparar seu tiro aleatoriamente. Né? Uma pessoa que estudou, uma pessoa que se preparou para entrar. Né? Mas quando a gente fala que nós somos biopsicossocial, não é decorrer. Essa pessoa, quando ela fez o concurso, a princípio, é uma pessoa que estava de bem, uma vida, a princípio, vamos dizer assim, vamos botar uma aspa aí, que estava tudo certo, estava ali galgando para um caminho. E aí, como a gente se torna pessoas no mundo e acaba transitando dentro de um processo chamado vida, a gente está exposto a situações adversas, a desafios. E a gente não sabe como é que foi a infância desse jovem. A gente não sabe como é a relação paterna, a relação, né, materna. A gente não sabe como essa pessoa, a estrutura emocional, né, como que se dava a relação dentro da polícia militar com seus companheiros, com seus oficiais, com seus superiores hierárquicos. Então, são muitos elementos para ser investigado nesse caso desse soldado Guilherme. O que a gente hoje pode pontuar e pode até servir como prática é a gente ter a convicção de que a polícia precisa estar mais atenta. Não só a polícia, né? Mas o mundo precisa ter mais sensibilidade para falar de saúde. É um perigo. Hoje a gente sabe que estamos vivendo num processo de exposição. Ali tudo é para ontem, é para hoje, é para agora. Tem que ser fora as decepções. E sem entrar na questão do feminicídio, né? Mais uma mulher morta, né, de uma forma que aí tem uma outra história envolvendo essa questão, né, do parceiro, do Guilherme, da sua esposa. Mas o que faz ele voltar para o batalhão e disparar os tiros especificamente? A princípio, existia ali, né, na guarda ali do batalhão outras pessoas. Ele chegou a entrar, né, parece que tinha já um fator ali já predominante para ser acontecido. Ele foi direto para as pessoas, até ele chegou a falar sobre isso, né, no alto, né, da investigação, para um motorista de aplicativo que iria acertar as contas com seus inimigos. Né? Então é importante a gente entender que não é só denominar uma pessoa pelo fato que ela faz, né? Pelo fato que ela vem a fazer. Essa pessoa virou agora. Não, existe um sofrimento que é elaborado, é um gatilho, né, que se explode de uma forma que a gente percebe que lá na frente aquela pessoa não vai conseguir controlar. A questão de perda, a questão de ser traído, a questão de perceber que está passando para trás, a questão do poder. Então é muita informação para ser administrada, né, de uma pessoa que necessita de um processo de acompanhamento. Então, antes da gente vir a julgar alguma coisa ou alguém, é importante que a gente tenha todo um processo elaborado. Né? Como que era a história desse indivíduo, como que ele se relacionava com os seus hierárquicos, né? Como que era o convívio dessa pessoa, para a gente dizer, essa pessoa entrou no surto, essa pessoa entrou, todos nós podemos entrar num surto psicótico. Isso porque a gente ainda está testando o nosso linear, né? Então é importante que a gente não teste isso. É importante que a gente tenha um campo que a gente possa ali estar visualizando o nosso procedimento. Então, hoje, o equilíbrio emocional referente a uma situação, uma exposição, é importante. Ou a gente avança, ou a gente para, estuda, vê se a gente pode, pede ajuda, né? Tenta verificar. Ou então, aqueles que convivem com a gente, né, vai dar a possibilidade de a gente poder também estar intervindo. Então, é muito importante que hoje, se você tem um amigo em volta e percebe que o comportamento dele venha mudando, é esquisito, é isolado, entender um pouquinho porque aquele amigo é assim. Não
pegar aquela situação e zombar dele, não tentar fazer com que aquela situação possa virar um bullying, né? Que eu digo e volto a dizer com frequência, muitas vezes as brincadeiras, né, de comportamentos, de aceitações, de padrões, pode sim levar um indivíduo a cometer situações trágicas. E um gatilho, né? Um gatilho que leva o desespero, né? O desespero ao ponto dele mesmo se matar, né? Ele mesmo fazer justiça por si mesmo, porque ele percebe ali que ele colocou várias pessoas em risco. Então, denominar uma pessoa de psicopata não é tão fácil, gente. O psicopata ele não quer tirar a vida dele. O psicopata ele tem amor à vida dele, ele só não consegue mensurar essa forma que ele tem a fazer, dando nome a essa característica dele de comportamento, que é simplesmente fazer as coisas porque ele acha que tem que ser feito, porque é uma natureza, né? Então, vamos parar de denominar, vamos parar de dar nomes para poder. Temos que estudar cada caso, né? Então, é importante que nessa situação que hoje presenciamos, né, do policial que vitimou, né, vidas, essa pessoa ele precisava ser ouvido, ele precisava, né, a Polícia Militar do Estado de Pernambuco precisa dar mais espaço, né, para o treinamento dos policiais, né? A gente vê aí a legislação, né, na própria nota de ofício, né, do concurso, os policiais ele ficam 3 meses e vai para a rua. Tem que aumentar esse curso, tem que ter acompanhamento psicológico. Os policiais têm que estar sendo ouvidos, né? Tem que ter respaldo técnico, tem que ter ali aparato para que possa colocar aquela pessoa. Realmente, ele passa no concurso, ele está ali, ele está neutro. Às vezes ele vem acaba o seu ensino médio, né? Não é o caso de todo mundo, mas acaba o seu ensino médio, se insere, né, na vida profissional, não tem tanta experiência, acaba sendo colocado ou jogado, né, numa sociedade que vai cobrar daquela pessoa ali segurança. Será que aquela pessoa que está ali naqueles 3 meses está apta a lidar com todo o conflito emocional, razões sociais, né, envolvendo todo o processo da sociedade, enfim? Porque sabemos hoje que a Polícia Militar ela não só exerce uma área de segurança, ela está ali para zelar pela sociedade, então é muito mais do que segurança. É a participação da polícia junto com a equipe, né, tanto do Corpo de Bombeiro, tanto da Defesa Civil. Então, hoje a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, e aí do Brasil afora, está envolvida em muitas operações. Então, precisamos ter, sim, profissionais que tenham qualidade, que saibam lidar em momentos de conflitos. Mas para isso é importante que a corporação, né, que o Estado do Estado de Pernambuco possa estar lidando com essa situação como algo muito sério, né, que é o acompanhamento dos profissionais militares de Pernambuco, um acompanhamento psicológico com psiquiatra, com psicólogos, que possam ali estar andando junto para fazer um trabalho de melhor assertividade, gente. Obrigado.